Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área, dia 13 de junho. Vamos dar uma olhadinha como que o mercado tá hoje. E o mercado tá como? Derretendo, cara. Final de semana foi feio aí, trouxe análise para vocês na sexta-feira, falando para ficar ligado com o mercado, que ia vir queda por aí, né, galera? CPI dos Estados Unidos fechou, né, bem negativo. A inflação nos Estados Unidos aumentou 8,6, expectativa de 8,3. Isso daí derrubou mais o mercado, beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha como que tá o mercado aí, vamos ver como que tá essa queda feia que a gente tá tendo, né? Vamos ver em que região que a gente vai ter pontos de compra aí, pontos de suporte, vamos ver como que o mercado vai estar aí, mercado de criptomoedas, vamos analisar o BTC também, vamos ver como que ele tá, beleza? Cara, puxando aqui, hoje a gente vai falar bastante sobre o Ethereum também. A queda do Ethereum foi bem forte, né? E a gente vai dar uma olhadinha no Ethereum aí, beleza? Pra gente começar aqui nossa análise, vamos começar com uma análise gráfica aqui do Bitcoin. Vamos analisar o Bitcoin aqui, ver o que está acontecendo no gráfico semanal. Vamos dar essa olhada mais longa aí pra gente tentar entender o que está acontecendo, beleza? Vendo aqui, BTC perdeu o suporte dos 25.800 que ele formou na grande queda ali da Luna Foundation e rasgou aqui. Ele tá um pouco sem freio aí. A gente não tem pontos de suporte aqui até que ele chegue no topo anterior, que é exatamente ali entre os 19 mil dólares e os 20 mil dólares. Então, a gente pode traçar aqui isso daqui como um ponto de suporte aí, que é um ponto aonde ele pode parar. Beleza? Daqui até aqui a gente tá sem ponto nenhum de suporte. O que tá ficando bonito aí, que eu já vinha comentando com vocês em alguns vídeos. RSI tá entrando em região de sobrevenda. Então a gente tá entrando numa região aqui que historicamente batemos essa região apenas 2 vezes, né? E a gente teve o Covid aqui também, o Covidão aqui, que bateu próximo dessa região, mas realmente essa é a terceira vez que a gente está entrando nessa região do sobrevenda no semanal do BTC. Isso significa formação de fundo? Não. Significa, das últimas vezes, formou fundo nessa região. Mas significa que o semanal em sobrevenda, a gente tem uma tendência aí de fazer, nem que seja um repique aí, o mercado subir um pouquinho para dar uma respirada, para lá na frente entregar mais queda, tá? Então não significa que a queda acabou, mas significa que a gente está em uma região que é sobrevenda. Tudo que acontecer daqui para baixo pode significar apenas que vai formar um fundo para a gente formar um pullback aí e subir, fazer um repique lá na frente, retestar. Não acredito que a gente possa perder os 20 mil dólares aqui direto, varar como a gente perdeu os 25 aqui hoje. Não acredito que a gente vai passar aqui varando, não. Acredito que a gente vai fazer um repique aqui, ó, em qualquer uma dessas regiões aqui, a gente vai fazer um repique para retestar essa linha de tendência de baixa, porque a gente já está entrando em sobrevenda no semanal. Significa que, olhando para as semanas, a gente já está esgotando a força vendedora. E a gente vai ver isso nos dados on-chain, que mostra que realmente a força vendedora está começando a dar uma esgotadinha. Então, a gente já está entrando em uma boa região de compra. O que eu falo sempre? Cara, se você é mais iniciante no mercado, não tenta pegar a faca caindo, não tenta pegar o preço mais baixo do mercado, não tenta acertar o olho da mosca, não. Espera o mercado cair, espera essa faca cair, essa faca lateralizar, para depois você pegar essa faca. Então não tem problema, deixa bater, deixa formar o fundo, vai bater o fundo aqui. A gente está em queda hoje, tem que ver como que vai fechar o candle hoje. Pode ser que aqui seja fundo, pode ser que o fundo seja mais um pouco embaixo, pode ser que o fundo seja nos 20 mil dólares, não dá para saber, porque o candle ele ainda está se formando no dia de hoje. Tô gravando um vídeo, vou começar a gravar o vídeo mais nesse horário aqui para a gente pegar a abertura do mercado americano também, para a gente ver como que o mercado abre, beleza? Então, a gente tem essa região aqui que é de suporte, mas vamos acompanhar esse candle aí de hoje, como que ele vai fechar, se ele vai fechar um candle de reversão ou se ele vai fechar um candle vermelho mesmo, entregando aí mais baixa
Mas a gente tem que acompanhar todo o mercado. A gente vai ver que o mercado americano também está em região de suporte. Então possa ser que a gente faça um repique aí, beleza? Sei que nesse momento que nós estamos é um momento que bate desespero, é um momento de medo mesmo, é um momento que dá um pânico. Cara, a gente tá falando de queda, pô, desde quando eu comecei o canal a gente só tá falando de queda, mas eu venho alertando vocês que a queda ela pode vir cada vez, ela tá tava com mais probabilidade de vir. Na sexta-feira, cara, tava nítido que a gente ia perder todos esses suportes. Eu cheguei a avisar vocês. Se você não viu o vídeo de sexta, volta lá, dá uma olhadinha no vídeo de sexta para você entender um pouco dessa dinâmica do mercado. E, cara, agora, como entrou esse desespero que tá todo mundo já, putz, o BTC perdeu o suporte dos 26 mil dólares ali, 25 mil dólares, vai parar nos 20. Agora, quando a gente estava lá entre os 29 e os 30, dali para cima até os 60 mil, todo mundo falava que a 20 mil seria o fundo do mercado e que todo mundo iria comprar a 20 mil. Todo mundo falava isso, todo analista, eu como analista também, acreditava que os 20 mil era fundo e já havia esse consenso no mercado, que, cara, 20 mil dólares é fundo. E, cara, estamos nessa região. Chegamos em 23 mil dólares na data de hoje, 23.800, 23.700, acho que foi a mínima. E a gente já tá próximo já daí não é nada, cara, pros 20 mil dólares aí agora. A gente já tá na região. Só que, a partir de agora, isso vai ser comum no mercado da gente começar a mudar esse nosso ponto de 20 mil dólares. Você vai ver que vai ter alguma galera começando a falar de 15 mil dólares, de 12 mil dólares. Isso é normal, porque a gente já chegou nessa região. Quando a gente tava lá em 70... Se você falasse, puta, você compraria BTC a 30 mil dólares? Todo mundo iria falar para você, nossa, claro que eu compro BTC a 30 mil dólares, porque tá valendo 70. Então, a nossa mentalidade, ela vai se modelando pro price action. O price action agora tá em 23 mil dólares. Ninguém mais desacredita dos 20 mil dólares. Todo mundo acredita agora nos 20 mil dólares e as pessoas começam a acreditar nos 15 mil dólares. Eu acredito que ele vai dar uma parada nessa região dos 20 mil dólares, 23 mil dólares. Vamos ver como que vai ser. Tem que analisar agora todos os dias, porque eu acredito que vai ser um super ponto de entrada. Seja um ponto de entrada para a gente surfar um repique e possa ser que lá na frente ele perca os 20 mil dólares. Isso pode acontecer. Ele pode perder os 20 mil dólares direto? Sim. Pode acontecer também, mas é o que eu sempre falo, você tem que ter uma estratégia de entrada no mercado com um ponto de saída, você tem que saber onde que é seu ponto de saída. Então eu acredito que agora, ali eu tô procurando por uma reversão. Diariamente aqui no canal, vou trazer análise para vocês, procurando um ponto de reversão, um ponto onde deixa mais confortável de que ele atingiu um certo fundo para a gente surfar um repique aí nos próximos dias, beleza? A gente vai ver que a situação do Ethereum abriu um alerta para nós. Eu vou mostrar esse dado no final do vídeo. Eu vou trazer esse alerta para vocês nos dados on-chain. Quando a gente for falar de dados on-chain, eu trago esse alerta sobre o Ethereum, beleza? Mas a gente vai ver que, cara, a gente está chegando numa região super interessante. É uma região que vai mostrar o fundo majoritário? Não dá para saber se vai ser o fundo majoritário. Não dá para prevenir o mercado. Sempre falo, mercado é traiçoeiro, fera. Mercado não é previsível, ele é traiçoeiro. Quando todo mundo acha que a máxima é 100 mil dólares, ele vai cair em 70, ele não vai chegar a 100. Quando todo mundo acha que o fundo é 20, ele não vai parar em 20, ele pode parar em 15, em 12, em 10. Vai saber aonde que vai ser o fundo do mercado. Não dá para saber aonde é o fundo do mercado antes do fato acontecer. Enquanto não acontecer fundo, não dá para saber. Mas a gente vai ver que a gente está numa boa região já, beleza? Então, no gráfico semanal aqui do BTC, a gente está abrindo no vermelho. Tô super de olho, porque acabei de falar para vocês, RSI em sobrevenda, beleza? Puxando o gráfico diário aqui, a gente tem aquela linha de tendência de baixa ali, que a gente está bem longe dessa linha de tendência de baixa, beleza? Então, o que aconteceu aqui nesse final de semana, eu havia comentado com vocês que aqui, depois que a gente saiu da lateralização,
a gente estava formando esse triângulo, que é um triângulo baixista, né? Um triângulo que mostra que a força compradora ela está perdendo espaço para a força vendedora. E aí, do triângulo baixista, a gente rompeu para baixo. Varou reto e a gente está tendo até que um volume considerável aí, um volume considerável de venda. Porque provavelmente começou a pegar stop dessa galera aqui, pegou stop da galera que estava em long aqui também na data de hoje. Então o volume está aumentando bastante aí. A gente vê que esse volume até o momento é um volume de venda, não é um volume de compra. Porque se a gente puxa um gráfico mais curto, um gráfico de 4 horas, por exemplo, a gente vai ver que a gente tá só com candles vermelhos, né? Então, cara, isso são bons sinais de que vai dar uma esgotada nessa força vendedora aqui, cara. Tá com muita cara de que a força vendedora ela vai dar uma esgotada aí nos próximos dias. Por isso que eu tô falando. É possivelmente um grande ponto de compra já na região que nós estamos. Eu fiz um aporte hoje cedo, um pequeno aporte na região dos 20... Tava bem no... Um pouquinho antes de começar a gravar a live, tava nos 23.700. E aí depois ele subiu um pouquinho, tá tentando entregar mais queda agora. Mas é o que eu falei. Se você é mais iniciante no mercado, não tenta pegar a faca caindo no mercado. Espera a faca cair para depois você pegar. A faca caiu, começou a dar sinal de que vai subir, aí sim, na hora que você tiver candles de reversão, por exemplo, aí você começa a entrar no mercado. Mas antes disso, não entre no mercado, cara. Eu tô pegando porque isso daqui vai entrar pra minha estratégia de holder de bull market, pro próximo passo. Mas é o que eu falo para vocês, não acreditem em holdar o ativo durante a queda. Se o ativo cair, ameaçar perder, por exemplo, ali a região dos 20 mil dólares e tal, eu tô saindo do mercado novamente. Aceito o prejuízo, saio do mercado, espero nova queda. É o que eu sempre falo, cara. Você é holder até que o ativo ele atinja o ponto de saída do mercado. Atingir o ponto de saída do mercado, sai do mercado. Não fica olhando o ativo derreter e seu patrimônio desvalorizar. Não fica, cara. Espera, faz a saída mesmo que seja com prejuízo, porque se você tá com muito prejuízo é porque você não se preveniu para saída. Se você tá com pouco prejuízo, aceita esse prejuízo, guarda seu dinheiro, põe seu dinheiro no bolso para você reentrar mais para frente no mercado, beleza? Então, pelo fato da RSI tá negativo, eu tô fazendo entrada no mercado, vou fazer entrada parciais nessa semana, quero ver como que vai ser toda essa semana, porque acredito que a gente vai ter um esgotamento da força vendedora aí nessa semana, beleza? Candles de 4 horas, tá feio ainda pra caramba, cara. Se a gente puxar aqui o candle de 1 hora, por exemplo, a gente vai ver que a gente teve uma grande rejeição aqui dessa força compradora, né? Como a gente teve aqui a rejeição da força compradora também, e veio mais força vendedora. A força vendedora tá dominando o mercado. Mas veja, gráfico de 1 hora, RSI entrando em sobrevenda. Gráfico de 4 horas, RSI em região de sobrevenda. O único que não tá em sobrevenda é o diário, né? Vamos aí, deixa eu ver. Volta. O único que não está em sobrevenda é o gráfico diário, mas ele já está chegando... ele está em região de sobrevenda sim, mas ele não chegou ainda nas mínimas de sobrevenda. Ou seja, a gente está com um gráfico de 4 horas em sobrevenda, de 1 hora em sobrevenda, diário em sobrevenda, não é a mínima no diário, mas é sobrevenda, e o semanal em sobrevenda. Cara, isso são fatos raros no mercado. Por isso que eu me animei até um pouco no mercado, para reentrar no mercado, para tentar surfar aí, que seja, cara, um pullback. Possa ser que o mercado não forme fundo aqui, possa ser que lá na frente ele perca esse fundo, mas acredito que essa semana a gente vai formar um fundo para ter um repique aí na frente, ou um fundo majoritário. Por isso que eu vou fazer um aporte durante a semana. Eu estou dividindo o aporte, não estou entrando com muita parte do meu capital de uma vez, porque ainda não formou fundo. Eu estou tentando
pegar mais o mercado formando esse fundo do mercado. Se você é mais iniciante, cara, não tenta pegar a faca caindo, porque é o que eu falei, eu posso aceitar esse prejuízo até os 20 mil dólares, beleza, para mim tá tudo bem. E se daqui a pouco, daqui 4 horas eu ver que o mercado tá feio, eu quiser sair do mercado também, eu saio do mercado também. Então, eu posso tomar esse prejuízo agora, com esse capital que eu tô entrando. Então, se você não pode tomar tanto prejuízo, cara, espera a faca cair, depois que ela cair, aí você pega a faca, beleza? Então, olhando todos os gráficos aí, o gráfico tá bem feio, cara, mas a gente já tá chegando em boas regiões, já em regiões de sobrevenda, vários candles vermelhos, muito legal isso daí, mostra que a gente tá perdendo mesmo essa força vendedora, beleza? O que mais anima é o semanal. O mensal, ele também tá chegando em uma região aqui que foi a mínima no RSI, a mínima histórica que a gente teve no RSI, ali em região de 40, significa que ele vai parar aqui? Não, não significa. Ele pode cair mais, cara. Não é porque a gente tem um indicativo de RSI que está em sobrevenda, não significa que ele não pode cair. Não, significa que ele pode cair mais, porque ele está em uma região dominada pelos vendedores. Mas é uma região que possa estar acabando já com essa força aí. Mas ele pode sim bater aí os 20 mil dólares antes dele fazer esse pullback novamente, beleza? Então, qual que é a melhor estratégia para você fazer? É você esperar ter um candle de reversão com um volume comprador e aí depois você entra no mercado. Ainda não tivemos um candle de reversão, nem no diário a gente está tendo um candle de reversão ainda, beleza? Mas a gente vai ver como que vai abrir o gráfico do mercado americano, porque eu também estou um pouco bullish com o mercado americano. Vamos dar uma olhadinha nele. Mas, antes disso, vamos dar uma olhada no Ethereum. O Ethereum deu uma grande rasgada para baixo aí nesses dias. Olha, cara, se você vê, tá vertical aqui a queda do Ethereum, né? Nos últimos dias aí, desde aqui, ó, que ele fez o repique lá para os 35, deram 70 dias de queda aqui no semanal e deu 10 barras no semanal consecutivas de queda e a gente está com 65% de queda nessas barras aqui, ó. Veja que 10 semanas consecutivas de queda. Mesma coisa, o RSI em região de sobrevenda, porque caiu bastante o Ethereum, pô, tá tendo uma queda aqui praticamente vertical aqui, 10 semanas seguidas, sem nem voltar, sem nem olhar para trás, né? Sem um candlezinho verde, beleza? Então o Ethereum caiu bem aí. Onde que são os pontos de suporte agora do Ethereum? Nesse ponto que nós estamos agora, é um ponto de suporte do Ethereum, que foi o topo, foi o all-time high do ciclo passado, em 1.200. Então tudo que acontecer aqui dessa região de 1.000 a 1.200 vai ser a região do topo do ciclo passado. É um baita de um ponto de suporte. Pô, cara, ativo voltando para topo anterior, baita ponto de suporte. Então o Ethereum também está em um baita ponto de suporte aqui. A gente vê que... Vamos ver como que tá o diário dele também. Diário está em região de sobrevenda também. Vamos ver como que tá os outros gráficos mais curtos. 4 horas sobrevenda também. Cara, todos os gráficos estão batendo sobrevenda. Cara, isso tá dando uma excelente oportunidade de compra. Gráfico diário também tá batendo sobrevenda aí. Gráfico de 1 hora também batendo sobrevenda. Então, o Ethereum tá batendo sobrevenda, cara, também em todos os gráficos. Veja que o Ethereum já teve um volume comprador aqui interessante já. A gente já teve no gráfico de 1 hora esse volume comprador aqui, mas a gente precisa esperar o dia fechar para ver como que vai ser esse candle diário. Mas veja que tá com baita volume aqui também de compra aí no Ethereum, beleza? Volume comprador não, né? Volume de transação. Mas se a gente puxar aqui, vamos só dar uma olhadinha no gráfico de 4 horas. O maior candle aqui ainda é de venda, então a gente está com um grande volume vendedor aí, beleza? Pode ser que caia um pouquinho mais, mas ele já está em um bom ponto aí. Tudo que vai
determinar o que vai acontecer com esses ativos essa semana será o mercado americano. Por isso que eu quero muito ver como que o mercado americano vai abrir. Agora, aqui nos Estados Unidos, são 9h19. 9h30 abre o mercado americano. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, vamos puxar lá o S&P. O S&P de futuros, a gente está bem numa região de suporte. Ele bateu aqui nessa região aqui, que foi essa mínima aqui, que ele tinha achado lá em 20 de maio. Então, ele rasgou aqui direto durante o final de semana. Esse daqui é o de futuros, tá, galera? Durante o final de semana, o de futuros fecha no sábado, fecha na sexta também e abre no domingo às 9 da noite do Brasil. Então, o de futuros abriu com gap de baixa aqui também, deu uma rasgada para baixo, mas ele chegou aqui em região de suporte, que foi esse fundo que ele formou aqui anteriormente. Se o S&P se segurar aqui nesse suporte, fizer um repique que seja para testar esse fundo perdido aqui, para depois entregar mais queda, o BTC e o Ethereum pode dar um bom repique aí nessa semana. Se o S&P fechar hoje perdendo esse suporte e confirmando amanhã que ele vai perder esse suporte, aí a gente vai ver mais queda e mais queda drástica aí no mercado pela frente. Mas a gente tem que acompanhar o mercado. Qual que é a primeira técnica que você aprende quando você quer operar o mercado, quando que você quer comprar ativos e vender ativos? Primeira técnica que você aprende é compra em suporte, venda em resistência. Essa é a estratégia mais simples e talvez a estratégia que mais funcione no mercado, que é compra em suporte, venda em resistência, cara. Isso, cara, se você não manja de análise gráfica, se você não manja de análise on-chain, se você não manja de nada, só saiba isso. Compra em suporte, venda em resistência. Identifique o ciclo do mercado, se é um ciclo de alta ou um ciclo de baixa, para você saber o que fazer em cada momento. Se for um ciclo de alta, você sempre vai comprar nos suportes e você vai vender nas resistências maiores que tiver, né? Depende, se você tiver, no caso, sem gráfico à sua esquerda, né? Se estiver subindo muito, aí você não vai ter resistências, beleza? Mas isso é uma ideia simples que você tem no mercado e que vai te ajudar bastante aí no mercado, apenas sabendo disso, beleza? Então, S&P está em uma região de suporte. Vamos dar uma olhadinha como que ele vai se comportar hoje. Se ele não se comportar querendo perder isso daqui, significa que ele vai se segurar aqui para fazer um pullback, seja até esse fundo perdido, seja até esse fundo perdido aqui, para depois, talvez, ele entregar mais queda lá pela frente, beleza? Mas, cara, desespero do mercado é um ótimo parâmetro para você saber se você está entrando em um bom momento ou se você está entrando em um péssimo momento. Quando você entra, que todo mundo está ganancioso, vários protocolos novos, é metaverso novo, todo mundo fazendo grana rápido. Cara, se você entrar nesse sentimento, saiba que você está entrando na euforia. Se você entrar no pânico, desespero, a galera, cara, achando que o ativo vai a zero, você está entrando na capitulação. Você entrando na euforia, a maior chance é você tomar na cabeça. É o mercado derreter em cima de você. Você entrando na capitulação, a maior probabilidade, a maior chance é você surfar o próximo ciclo por completo. Então, venda na euforia e compre no desespero. Venda na euforia e compre no desespero. Isso é uma grande estratégia que eu faço. Por isso que eu falo, eu não sou holder. Esquece, cara. Eu não fico holdando ativo. Cara, vendi todos os meus ativos quando o BTC estava em $52 mil. Você acha que eu ia ficar vendo os ativos derreter? Tem altcoins aí que derreteram 95%. Você acha que eu ia ficar vendo esses ativos derreter? Nem a pau, cara. Vende na euforia, $52 mil. Depois que a gente começou a iniciar a queda, fica fora do mercado, porque durante todo esse período eu dobrei meu capital, saí em $52 mil, agora a gente já está em $23 mil, simplesmente dobrei o meu poder de compra só saindo do mercado. Então a mensagem que eu sempre deixo para vocês em todos os vídeos, eu bato nessa tecla até que eu consiga quebrar esse paradigma de ser holder,
é que, cara, só seja holder durante um bull market. Durante um bear market, não seja holder. Não se apaixone por nenhum ativo, nenhuma ação, nada, zipo, nadinha, cara. Não seja holder, porque você vai ver o seu patrimônio desvalorizar durante um bear market. BTC, 50%, 65% de queda desde o topo. Cara, não fica... Porque agora pensa, essa pessoa ficou um ano holdando esse ativo, sei lá, começou em novembro a queda, beleza, ficou 8 meses aí holdando o ativo, vendo o patrimônio dela se desvalorizar pela metade, e agora ela vai ter que esperar mais de um ano para ver o BTC voltar lá para o topo do mercado, para 70 mil dólares, para depois ela começar a ter lucro. Ou seja, ela vai ficar uns 3 anos aí esperando o patrimônio dela ficar no 0 a 0. Não faz sentido, cara, você ficar holdando o ativo durante a queda. Vai ficar esperando 3 anos o patrimônio voltar a zero. Cara, eu não concordo com essa estratégia de ser holder. Por isso que eu falo, holda o ativo até chegar na euforia. Chegou na euforia, você não é mais holder. Venda o ativo e espera chegar na capitulação. Na capitulação, você começa a holdar de novo. Beleza? Então, vamos ver. Ainda não abriu, 5 minutinhos ali. Vamos ver como que tá o mercado de cripto geral. Então, analisando aqui ó, o mercado de cripto, BTC caindo 13% nas últimas 24 horas, Ethereum 16,4% nas últimas 24 horas, 36% em 7 dias, cara. Ethereum tá derretendo. A Solana também, gosto muito de Solana, 40% indo pro espaço. Vamos ver quem mais. A Link caindo 16% também, quase 17%, 30%. O mercado está sangrando e sangrando forte. Não tem ninguém subindo. Dessa vez não tem ninguém subindo. ApeCoin, 3 dólares. Eita, ApeCoin, o mercado está sangrando. Hélio, que estava subindo aí esses dias também, 7 dólares e 90 centavos. Caiu 27%. Cara, o mercado tá derretendo. Olha lá, a XS é um grande caso. Por que eu falo para vocês? Por que eu falo para vocês que não vale ser holder? Se liga esse case aqui. Eu comprei a XS a 4 dólares. No começo do ciclo passado, eu comprei a XS a 4 dólares. Eu vendi a XS a 80 dólares. Dá uma olhada nisso daqui. Eu comprei a 4 dólares. Eu vendi a 80 dólares. Eu vendi nessa região aqui, antes dessa última pernada que a gente teve de quando começou o stake. Eu vendi, saí do mercado. O mercado subiu muito, muito. Foi lá em 160 dólares. Tem pessoa que está holdando a XS. Tem pessoas que comprou, eu tenho certeza, tem pessoas que comprou no mesmo período que eu, a 4 dólares. Tem pessoas que devem ter comprado a 50 centavos a XS. Viu o mercado subindo até 160 dólares e não realizou. Continua sendo holder do ativo. Olha onde que nós já estamos. Em 12 dólares, cara. Se eu tivesse holdando esse ativo aqui durante um ano, eu teria ficado rico. E depois de um ano não, né? Porque foi alguns meses aqui, lá em junho, tava 4 dólares. Em novembro já estava 160 dólares, ou seja, em alguns meses eu estava rico e em alguns meses eu tinha a mesma quantidade de grana. Porque simplesmente sou holder do ativo. Não seja holder do ativo, nem de altcoin, nem de Ethereum e nem de Bitcoin, cara, de nada, de ação nenhuma. Saiba analisar o mercado e saiba sair no topo do mercado. É muito melhor você ter essa estratégia. Cara, saiu 80 dólares. Poderia ter segurado mais? Sim, poderia ter segurado mais, mas eu controlei a minha ganância e já achei que estava suficiente em 80 dólares. A gente já estava passando por euforia no mercado com os protocolos de play to earn. Decidi sair do mercado. A XS esticou mais ainda e veja, depois caiu.
Vai parar essa queda aqui em 12 dólares? Não acredito. Enquanto ela não bater os 4 dólares, que foi o que eu comprei lá atrás, eu não acredito que acabou a queda da XS. Ela pode cair mais? Sim, ela pode cair mais e ela pode derreter ainda mais, beleza? Então, não holda nenhum ativo. Então, mercado inteiro caindo aí, ó, tá todo mundo derretendo hoje. E você vê que as quedas estão tudo de 2 dígitos, né? Só Pax Gold tá caindo 2%, mas de resto aí, ó, tudo 2 dígitos de queda aí. Vai ter protocolo colapsando, isso daí eu sempre falo para vocês que sempre vai ter protocolos colapsando. Isso é normal, beleza? Vamos dar uma analisadinha aqui nos nossos dados on-chain, antes da gente falar do mercado americano, porque eu quero ver aí como que o mercado vai abrir. Mas é bom sempre ver os primeiros candles do dia. Esperar fechar pelo menos o candle de 1 hora. Mas vamos lá para os nossos dados on-chain. Trago aqui para vocês todos os dias a análise on-chain. Por que eu trago a análise on-chain? Porque a análise on-chain é quem vai fazer com que você identifique o topo do mercado e o fundo do mercado. Euforia e capitulação. Sem análise on-chain, não tem como você saber, a menos que você tenha um feeling para o mercado. Qual que é o feeling? Por exemplo, o feeling que eu tive sobre a XS. Cara, muito game play to earn saindo no mercado, muito game saindo, todo mundo achando que ia enriquecer com play to earn, era sentimento de euforia. Foi aí que eu tomei saída do mercado. Qual que é o sentimento de capitulação? Fear. Mas aí você vai ter que ter um feeling para sentir isso no mercado. Já nos dados on-chain, você consegue verificar se você está em euforia ou se você está em capitulação. E aí fica muito mais fácil, quando você sabe análise on-chain, fica muito mais fácil você sair no topo do mercado e você reentrar no fundo do mercado, beleza? Então vamos lá ver como que tá o nossa blockchain, como que tá os dados on-chain, beleza? O Supply and Profit, a gente caiu bastante. Esses dados, eles são do fechamento do dia. Então tudo que eu falar aqui é retroativo a ontem, ao fechamento de ontem. Hoje à noite a gente vai ter o fechamento do dia de hoje. Mas já no fechamento de ontem, a gente já tem o Supply and Profit caindo ali para a região de 52%. Isso quando o BTC estava lá em 28 mil dólares. Agora que o BTC caiu já para 23 mil dólares, tenho quase certeza que a gente entrou na região de 50. O que é essa região de 50? Região que, historicamente, abaixo do supply de 50% em profit, 50% do supply com lucro, a gente teve formações de fundo de mercado nos últimos ciclos. Então, veja, a gente teve essa formação lá em 2011, 2015, 2018 e 2020. E provavelmente no dia de hoje a gente está entrando aqui. Se você quiser verificar esses dados amanhã, volta aqui no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, que amanhã eu vou trazer essa informação aqui novamente para a gente ver o fechamento de hoje, beleza? Mas tenho quase certeza que a gente já está na região dos 50 aqui no Supply in Profit. E vai cair, vai cair. Ele pode entrar no 50 e cair um pouco mais, beleza? Eu cheguei a falar para vocês que tá dando uma esgotada na força de venda, porque se a gente olhar o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Provavelmente hoje a gente vai ter uma realização de prejuízo maior aqui, mas a gente está tendo pouca realização. É porque o fechamento aqui foi nos 28 mil dólares. Então ontem a gente teve uma pequena realização de prejuízo, mas provavelmente que hoje, com o fechamento de hoje, a gente vê isso no gráfico amanhã, a gente vai ter um SPY aqui numa região maior, dando uma agulhada aqui no realização de prejuízo, beleza? É super interessante que durante um bear market tenha realização de prejuízo, que o mercado vá limpando para depois ele subir lá na frente, beleza? Então, teve realização de prejuízo, todos esses dados vão ficar muito mais interessantes quando a gente analisar amanhã. Se o candle fechar de queda hoje mesmo, se fechar um candle vermelho, os dados on-chain vão estar super interessantes, beleza? Gui, como que você consegue analisar nos dados on-chain se é topo de mercado, se é fundo de mercado? Simplesmente unindo várias informações juntas para você ter uma maior confiabilidade de se você está em topo ou se você está em fundo.
Por exemplo, NUPL é um gráfico que te indica quando você está em euforia ou quando você está em capitulação no mercado. Só esse gráfico é uma bala de prata, te faz acertar o olho da mosca, acertar o topo do mercado e o fundo do mercado? Não, só esse gráfico não basta. Você precisa de outras informações. Porque como anteriormente ele entrou adentro mesmo na região de euforia, dessa vez ele não entrou dentro da região de euforia, mas ele chegou bem próximo. A região de euforia é a partir de 0,75. Ele chegou em 0,74. Então chegou bem próximo aqui de euforia. E agora a gente está na região de Fear. O grande alerta que acendeu para mim, que eu cheguei a comentar com vocês, é que o Ethereum já entrou em capitulação. Por isso que a queda no Ethereum está sendo tão grande, porque a capitulação gera esse desespero no mercado e realmente você começa a ter as quedas mais drásticas. Significa que porque ele entrou a capitulação, já acabou a capitulação? Não, mas significa que a gente já está aqui na região de capitulação. E ele bateu capitulação em 1.400. Agora ele está $1.200. Ele realmente vai entrar abaixo aí na capitulação. Veja, o Ethereum ele já nos indicou euforia no gráfico. E agora ele já está indicando que entrou em capitulação. Possa ser que o Ethereum esteja antecipando essas informações de que vão acontecer no BTC. Isso eu estou falando para esse gráfico, tá, galera? Eu não estou falando que o Ethereum está antecipando movimentos do Bitcoin, nem nada disso. Só estou falando que nesse gráfico ele já está em capitulação e o BTC ainda não entrou em capitulação. Como ele apontou euforia e o BTC não apontou euforia, o BTC não passou de 0,75, possa ser que nesse gráfico ele esteja nos antecipando o que vai acontecer no gráfico de NUPL do BTC, que ele vai entrar em capitulação. Acredito que se a gente fechar o dia hoje no vermelho, a gente vai entrar em capitulação. Entrou em capitulação, o mercado pode cair mais? Sim, o mercado pode cair mais e pode cair muito mais. Porque na zona de capitulação, é o que eu falei, as pancadas elas são mais fortes. Quando o mercado tem queda, ele tem queda mesmo, cara. Então pode cair muito mais. Não significa que porque bateu capitulação já é fundo do mercado. Mas significa que, olhando para o próximo ciclo que vamos ter pela frente, se o BTC continuar existindo, se o Ethereum continuar existindo, estamos no melhor ponto de compra do próximo ciclo. Pode cair mais? Sim, pode cair mais. Por isso que você não pode aportar 100% de uma vez. Vá aportando aos poucos, tendo estratégia de saída do mercado também. Porque essa parada pode ir a zero? Sim, pode ir a zero. Acredito que vai a zero? Não, não acredito que vá a zero. Acredito que o BTC vai sumir? Não, não acredito que o BTC vai sumir. Mas nunca duvide do mercado. Nunca, cara, nunca. Tenha isso como máxima. Nunca desacredite do mercado. Então, se a gente está vendo que estamos em uma ótima região de compra, que é capitulação, que, cara, para o próximo ciclo é um grande aporte, aporta, pode aportar. Mas não vai ficar olhando essa parada derretendo, indo lá parar a $15 mil, a $10 mil, $5 mil, sumindo e seu patrimônio derretendo. Não fique olhando o mercado. Sempre que você entrar no mercado, tenha a primeira coisa listada é a sua estratégia de saída. Aonde você vai sair? Se a merda acontecer, qual que é a sua estratégia de saída? Qual que é o setup que você usa para você saber se você vai sair ou não do mercado? Tem que ter essa parada, beleza? Então o Ethereum entrou em capitulação ali. Se a gente vê, os mineradores também do Bitcoin entraram em capitulação. Falei com vocês isso na semana passada, que os mineradores estavam para entrar em capitulação. Entraram em capitulação. Começou aqui a EMA de 30 dias cruzar a EMA de 60 dias. Uma vez que isso cruza, isso é referente ao hash rate da rede, significa que máquinas estão sendo desligadas para economizar custo dos mineradores. Isso caindo bastante, começa a ficar um pouco inviável para os mineradores ficar com muitas máquinas ligadas e para eles gerarem caixa, eles precisam vender bitcoins que eles têm estocado para eles gerarem caixa. Essa venda desses bitcoins
pode derreter ainda mais o mercado. Então, qual que é um bom momento para entrar? Um momento mais seguro quando essa linha verde estiver invertendo, que significa que os mineradores não vão, estão religando máquinas, e isso significa que eles não precisam tanto vender Bitcoin para gerar caixa aí pela frente. Beleza? Mercado americano já abriu. Vamos dar uma olhadinha aqui como que tá o mercado. Mercado abriu aqui, abriu hoje, abriu com gap, claro, um puta de um gap de baixa, né? Porque veio o gap aí nesse final de semana, mas ele tá segurando aqui nessa região. Vamos ver como que vai fechar os primeiros candles do dia. É super interessante olhar como que vai fechar os primeiros candles do dia. O primeiro candle, o candle de 1 hora, é super interessante, mas veja que ele abriu com um grande gap aqui. Possa ser que o mercado americano tenha, sim, essa probabilidade aí dele fazer esse repique aí, mas tem que ver como que vai se comportar. Aqui deixa eu ver, gráfico de 1 hora, a gente está em uma baita de uma região aqui uma baita de uma região de sobrevenda aqui. Acredito sim que a gente tem a chance aí. Vamos ver como que o mercado vai se comportar nas primeiras horas do dia, beleza? Ele tá querendo perder aqui esse fundo, mas vamos ver como que vai ser essa queda. Acompanhe essa queda. O mercado começou a mostrar que ele quer fazer reversão, aí ele vai formar um fundo e vai tentar buscar um suporte aqui em cima. É o que eu falei no começo do vídeo. Se ele fechar o dia hoje perdendo esse suporte e amanhã ele iniciar a perda desse suporte, significa que ele perdeu isso daqui e aí o mercado vai cair mais, vai ter mais queda aí pela frente, beleza? Vamos ver a Dow Jones como que tá. Mesma coisa, tá na região do suporte aqui e a Nasdaq também vai estar na região do suporte. Mesma região do suporte aqui. Então fica ligado, galera, que hoje é um ótimo dia para ficar ligado, para saber se a gente vai formar um fundo majoritário. Acredito que não seja um fundo majoritário, mas acredito que seja um fundo temporário aí para a gente fazer um pullback para entregar mais queda lá na frente, beleza? Mas tem que acompanhar o mercado, porque pode ser que o mercado americano queira romper esse suporte aí direto e entregar mais queda. Só vamos ver como que tá o semanal e o RSI desses caras. Ó, então a Dow Jones ainda tem um espaço aí para queda. Se parar aqui, se parar nessa região aqui, se segurar hoje, a gente vai começar a ter uma divergência bullish no RSI, que é um RSI aqui, estando mais alto do que o anterior e o preço estando na mesma região. Vamos só ver se o S&P está na mesma coisa. S&P está com a mesma coisa. Se fechar desse jeito, a gente pode ter uma divergência bullish aí no semanal. E a Dow Jones... Dow Jones, mesma coisa. Opa, NDX. E a Nasdaq, mesma coisa também. Então, vamos acompanhar aí como que vai fechar o dia de hoje. Hoje o dia vai ser extremamente importante, o fechamento de hoje vai ser extremamente importante para a gente ter a direção de como será as próximas semanas. Fechando hoje, perdendo os suportes, aí vai vir mais queda aí pela frente para a semana. Se segurar nesse suporte, há uma grande probabilidade da gente fazer um repique aí em todos os mercados, no mercado americano e no BTC também. Então, a análise de amanhã estará muito mais interessante do que a análise de hoje, porque a gente vai ter a confirmação de todos esses padrões. Beleza, galera? Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado da nossa live de amanhã. Um grande abraço e eu te vejo amanhã. Valeu!